Eu tive o prazer de conhecer o trabalho da Ana, já tem alguns anos. Eu fui lá no Hospital do Câncer, conheci a terapia da dignidade, e eu fiquei extremamente encantada com o cuidado humanizado, com a medicina do cuidado, verdadeiramente falando, né? Porque a gente tem uma ideia de medicina muito focada na cura. Medicina tem como objetivo a cura, e não é. A medicina tem como objetivo o cuidado. E a gente vê esse cuidado no trabalho de profissionais como a Ana, como a Inês, profissionais que realmente se dedicam a cuidar. E quando a gente fala dos cuidados paliativos, né, embora tenha uma ideia, existe um estigma um pouco que cuidado paliativo é para falar de morte. Cuidado paliativo é para falar de vida, de qualidade de vida, para falar de dignidade. E quando a gente fala de dignidade, existe um instrumento que se chama diretivas antecipadas. Alguns falam diretivas antecipadas de vontade, manifestações prévias. Alguns chamam de testamento vital. Eu não vou me ater aqui a nomenclaturas, porque a gente pode deixar esse estudo para um segundo momento, porque demanda muito tempo. Mas todos esses documentos são, na verdade, manifestações antecipadas de vontade no que diz respeito ao nosso desejo em relação aos cuidados de saúde. Como eu quero ser cuidada? O que é importante para mim? O que faz sentido para mim? E como que eu faço com que isso verdadeiramente se torne um direito e que ele seja efetivamente observado? Porque esse é um dos problemas. Falar de diretiva antecipada no Brasil, para os profissionais de saúde, especialmente, eles ficam como se estivessem no limbo, não tem legislação. Havia projetos de leis, um projeto de lei que tratava especificamente das diretivas antecipadas. Ele, na verdade, foi arquivado, era o projeto mais avançado, então a gente já ficou um pouquinho mais para trás. Mas ainda há esperança, porque tem o Estatuto do Paciente, que traz uma série de assuntos, e, dentre eles, um capítulo falando só das diretivas antecipadas. Então, a gente consegue observar isso numa perspectiva mais do profissional, segurança jurídica, eu estou falando. Logo, logo, os profissionais terão muito mais tranquilidade para observar uma diretiva. Em relação ao paciente, então, eu não posso fazer uma diretiva, eu não posso ter um documento como esse. Mas e o que é uma diretiva? O que tem numa diretiva? Quem aqui tem uma diretiva antecipada? Quem aqui sabe o que é uma diretiva antecipada ou um testamento vital? Já ouviu, pelo menos, falar? É um documento tão importante, mas, ao mesmo tempo, tão desconhecido. A gente não ouve falar de diretivas antecipadas no Brasil, de testamento vital. Quando fala de testamento vital, as pessoas fazem uma associação equivocada, levando lá para o direito civil, lá no direito sucessório. E não tem absolutamente nada a ver. Testamento vital é falar sobre o quê? Os meus direitos existenciais. Eu não estou falando de patrimônio, eu não estou falando de direito sucessório, eu estou falando daquilo que é importante para mim enquanto pessoa, quem eu sou. O que é importante para mim? E, no olhar do profissional de saúde, o que é importante para aquele paciente que eu estou auxiliando na feitura desse documento? Porque a figura mais importante, o profissional mais importante para auxiliar na elaboração de um testamento vital, de uma diretiva antecipada, são os profissionais de saúde, não somos nós, advogados. O advogado ele pode entrar em questões mais complexas. Pedido de distanásia, né, que é o prolongamento indevido da vida, aquele paciente que quer que conste que a vida dele seja abreviada. Aí seria até interessante, sim, a participação de um advogado, mas esses são casos raríssimos. Então, no momento da elaboração de um documento como esse, o que a gente precisa? Do médico. E o que é uma diretiva antecipada? Essa definição ela foi publicada no JAMA, que é o Jornal da Associação Médica Americana. Tá? Por que diretivas antecipadas? Por que você não usa testamento vital? Porque essa é a nomenclatura internacionalmente conhecida. Então, a gente vai estar falando aqui como diretivas antecipadas, ok? Nada mais é do que instruções escritas, que você vai estar direcionando a equipe de cuidados de saúde como que você quer ser cuidada, diante de situações específicas, gente. Um dano irreversível ou uma doença terminal. Ou seja, eu tenho uma diretiva, e vamos fazer de conta ali que, na minha diretiva,
esteja escrito lá que eu não aceito ser entubada, dialisada, transfundida. E eu saio daqui e eu sofro um acidente. Só que o meu quadro ele é potencialmente reversível. A minha diretiva ela vai ser observada? Não, ela não vai ser observada. Muita gente tem medo. Não vou fazer uma diretiva, porque se eu tiver uma diretiva, aí eu estou dizendo o que eu quero, o que eu não quero, quais são os tratamentos que eu recuso, o que eu aceito, e eu posso morrer por conta disso. Não. Situações específicas, doença terminal ou um dano irreversível. Porque, do contrário, a gente estaria falando de abreviação da vida. Eu não vou entrar aqui também, gente, na questão do direito de recusa de tratamento, porque também não é o objetivo. É um direito que nós temos, recusar tratamento, mesmo diante de quadros que não estão ali, né, a terminalidade, a morte iminente. Mas, quando a gente fala de diretiva, é essa proteção que a gente precisa entender, situações específicas. E como é importante termos um documento como esse, para que possamos legitimar a nossa vontade, para que as pessoas conheçam a nossa vontade e, acima de tudo, respeitem a nossa vontade. Como eu já disse aqui no Brasil, para os médicos, eles se sentem muito inseguros em respeitar uma diretiva antecipada, porque eu posso ser processado, porque o paciente disse que, diante de um quadro irreversível, ele não quer ser reanimado. Ele vai ter uma parada cardíaca, eu vou deixar ele morrer. Mas, se eu reanimá-lo, ele não vai viver com qualidade de vida. Ele vai viver, talvez, 3 dias, com o pulmão perfurado pelas costelas. E daí? Isso é qualidade de vida? Para algumas pessoas, pode até ser. Querem prolongar a vida pelo maior tempo possível. Existem muitas que são assim. Mas e aquelas que não querem? Aquelas que querem viver com qualidade? Aquelas que pensam na dignidade segundo as suas próprias percepções? E, na elaboração desse documento, para que a gente consiga compreender tudo isso em relação à dignidade, o que é dignidade para um, para outro, para aquele profissional que vai auxiliar na elaboração de uma diretiva antecipada, a gente precisa estabelecer uma relação dialógica, essa relação de comunicação profissional e a pessoa que está fazendo essa diretiva, o paciente que está fazendo essa diretiva. É compreender quem é esse paciente, quem é essa pessoa, o que é importante para ela, que fique muito claro, para o paciente. Não é sobre o médico, não é sobre a enfermeira, não é sobre o fisioterapeuta, psicóloga, é sobre o paciente. E é aí que entra um grande problema também. A gente vive numa sociedade plural, onde os valores, muitas vezes, são muito distintos. E respeitar essa diversidade, muitas vezes, faz com que a gente se afaste daquela pessoa. São os amigos morais e os estranhos morais. Eu respeito muito, com muita facilidade, a Ana. Ela é uma amiga moral, ela pensa muito como a mim, ela tem a mesma crença que a minha. Talvez a Patrícia não. A Patrícia seja uma estranha moral. Os valores da Patrícia são muito diferentes dos meus. E aí começam a entrar as dificuldades. Se tem algum profissional de saúde aqui, eu espero verdadeiramente que, em poucos anos, toda instituição hospitalar, por meio do seu núcleo de educação continuada, seja obrigada a capacitar os profissionais no auxílio da elaboração de uma diretiva antecipada, assim como acontece nos Estados Unidos, por meio de uma lei de 1991, a Patient Self-Determination Act. E, para você auxiliar uma pessoa a elaborar uma diretiva antecipada, você precisa exercitar a escuta. Você precisa estar no lugar daquela pessoa, segurando a mão daquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, acolhendo aquela pessoa. Porque, como eu disse, não é sobre você, não é sobre a mãe daquele paciente, sobre o pai, sobre o marido, sobre o filho. É sobre o paciente, o que importa para esse paciente. Quando elaboramos uma diretiva, na verdade, é um exercício de autoconhecimento. Quando eu elaborei a minha diretiva, eu pensei, comecei a refletir sobre questões que eu nunca tinha parado para pensar. E eu elaborei a minha diretiva, especialmente, meu marido está aqui, porque eu sei que, se um dia, pelo menos até pouco tempo atrás, eu fosse diagnosticado com uma doença terminal ou vítima de um dano irreversível, a vontade do meu marido seria pelo prolongamento da vida, pelo máximo de tempo que ele pudesse. Isso não é para mim.
Para mim, qualidade de vida, dignidade, é eu poder ter isso aqui, gente, essa vida de relação. Isso é importante para mim. Se eu não tenho mais essa opção, essa condição, apenas prolongar o meu sofrimento, eu não quero. E como que esses meus desejos eles serão respeitados? Por meio de um documento como esse, dessa manifestação. É isso que a gente precisa. A gente precisa conhecer, a gente precisa elaborar, a gente precisa levar para o médico. O seu médico, aquele médico que te acompanhe, para ele anexar no prontuário. Ah, mas eu preciso fazer em cartório? Não, você não precisa fazer em cartório. Eu preciso de testemunha? Não. Porque nós não temos leis, né? Não temos lei específica tratando sobre isso. Então, não há essa necessidade. São seguranças que trazem para aquele documento, caso ele venha a ser questionado, mas não existe essa obrigatoriedade. É um documento de fácil acesso. Quem tiver interesse em fazer, tem um aplicativo que chama Minhas Vontades. Ele é muito bacana, porque ele te direciona, ele vai te fazendo perguntas, e você vai colocando, e, no final, ele faz ali a junção, e você consegue imprimir, alterar, colocar alguma coisa que te interesse mais. Não tem fundamentação legal, não tem nada, é apenas ali o início mesmo, o corpo da sua diretiva, do seu testamento vital. Mas quem tiver interesse, baixe esse aplicativo, tá? Minhas Vontades. E esse documento, na verdade, nada mais é do que um documento que vai legitimar a sua vontade. Quando a gente fala em legitimação da vontade, é o exercício da nossa capacidade de nos autodeterminarmos. É eu estar exercendo a autonomia. E, como eu já disse, dignidade é muito subjetiva. O que é digno para mim não é digno para a Ana, não é digno para o Mico, Luiz Gustavo. Por quê? Porque depende muito do que é digno para mim, do que é para você. E, por ser tão objetivo, a gente precisa nos abster de todos os tipos de preconceito, ouvir para auxiliar na elaboração. Isso no olhar do profissional. E falando um pouquinho, pode passar? E falando um pouquinho sobre, pode passar mais um, sobre essa questão da percepção da dignidade, aqui a gente consegue observar que situações muito semelhantes. Christopher Reeve, né, o eterno Superman, Ramon Sampedro, ele era um pescador espanhol. Os dois sofreram um acidente e ficaram tetraplégicos. O que era dignidade para Christopher Reeve? Viver, lutar pela vida. Ele foi um dos maiores investidores nas pesquisas com células-tronco, porque ele acreditava que existia a possibilidade, né, de reverter a tetraplegia dele, ainda que não para ele, mas para gerações futuras. Aí a gente vai lá para a Espanha, Ramon Sampedro. Para Ramon Sampedro, dignidade era o direito de abreviar a própria vida, porque a vida que ele tinha, tetraplégico, era completamente indigna. Ele lutou contra o poder judiciário espanhol por 19 anos pelo direito à eutanásia, sem sucesso, porque, na época, a eutanásia ainda não era permitida, nem o suicídio assistido na Espanha. Ele cometeu suicídio, com a ajuda de alguns amigos, para poder pôr termo à própria vida. Porque, para Ramon Sampedro, isso era dignidade. Então, vocês conseguem perceber como a dignidade é subjetiva, o quanto um valor é importante para um, mas não é importante para o outro, e quanto isso deve ser respeitado? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem essa frase, gente, eu já estou concluindo, tá? Ela tem essa frase: a vida flui melhor para todos quando respeitamos o que é sagrado para o próximo. E é verdade. Se eu respeito o que é sagrado do outro, a vida vai fluir melhor. As pessoas não são iguais, a nossa sociedade não é igual. Então, na elaboração de um documento como esse, a base é a comunicação, é o respeito à vontade do outro. Como profissional de saúde, é saber orientar, é saber auxiliar, saber ouvir, porque é uma dificuldade. A gente fala muito, a gente gosta de falar, a gente não vê a hora de falar, mas a gente não gosta de ouvir, a gente não gosta de prestar atenção. Como que eu vou auxiliar alguém a elaborar uma diretiva se eu não escuto essa pessoa, se eu não conheço essa pessoa? Então, eu deixo um desafio para vocês. Em primeiro lugar, elaborem as diretivas de vocês. Comecem a pensar no quanto isso é importante em relação aos seus cuidados de saúde. E, quando você tiver a sua diretiva pronta, auxilie o seu irmão, o seu filho, a sua mulher,
um paciente, talvez se você for profissional de saúde, eu garanto que vai ser uma experiência enriquecedora. Tá bom? O tempo não nos permite aprofundar um pouquinho mais sobre as diretivas, mas, se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo aqui o meu e-mail, está cortado ali, mas é franciane@camposesotile.com.br, e o meu Instagram, Franciane Campos ADV. Vocês podem me mandar mensagem, pode ter certeza que eu respondo. No que eu puder auxiliá-los, eu fico inteiramente à disposição. Muito obrigada.